Capítulo 3. Thor correu toda a noite pelas ruas caóticas da corte do rei. Ele estava espantado com a comoção em torno dele. As ruas estavam lotadas, multidões de pessoas correndo no meio da agitação. Muitas portavam tochas, iluminando a noite, projetando sombras nos rostos, enquanto os sinos do castelo soavam incessantemente. Era um tom baixo que soava uma vez a cada minuto, e Thor sabia o que isso significava: morte. Os sinos da morte. E havia apenas uma pessoa no reino por quem os sinos dobrariam nessa noite: o rei. O coração de Thor batia descompassado enquanto ele imaginava. O punhal de seu sonho passou diante de seus olhos. E se fosse verdade? Ele necessitaria ter certeza. Ele estendeu a mão e agarrou um transeunte, um menino que ia correndo na direção oposta. "Onde você vai?" Thor perguntou com insistência. "Por que toda essa comoção? Você não ouviu?" O garoto retrucou agitado. "Nosso rei está morrendo, apunhalado. Multidões estão se formando ao lado do portão do rei, tentando obter notícias. Se for verdade, será uma terrível para todos nós. Você consegue imaginar uma terra sem um rei?" Com isso, o rapaz empurrou a mão de Thor, virou-se e correu de volta para a noite. Thor ficou ali. Seu coração batia agitado, desejando ignorar a realidade que o rodeava. Seus sonhos, suas premonições, eles eram mais que fantasias. Ele tinha visto o futuro 2 vezes. E isso assustava. Seus poderes eram mais profundos do que ele tinha consciência e parecia que ficava mais forte a cada dia que se passava. Até onde tudo isso conduziria todos? Thor permaneceu ali, tentando descobrir para onde ir depois. Ele tinha escapado, mas agora ele não sabia bem para onde ir. Certamente, dentro de momentos, os guardas reais e possivelmente toda a corte do rei estariam em seu encalço. O fato de que Thor tinha escapado apenas o fazia parecer ainda mais culpado. Porém, mais uma vez, o fato que McGill foi apunhalado enquanto Thor estava na prisão não o vindicaria? Ou faria parecer que ele era parte de uma conspiração? Thor não podia arriscar-se. Claramente, ninguém no reino estava com vontade de ouvir a lógica. Parecia que todos ao redor dele estavam clamando por sangue, e ele provavelmente seria o bode expiatório. Ele precisava encontrar abrigo, algum lugar para ir, no qual ele pudesse refugiar-se da tempestade e limpar seu nome. O lugar mais seguro para ir seria muito longe dali. Ele devia refugiar-se em sua aldeia ou, ainda mais longe, tão longe quanto ele pudesse. Thor, porém, não desejava tomar o caminho mais seguro. Essa não era sua maneira de ser. Ele queria ficar ali, limpar o seu nome e manter sua posição na legião. Ele não era um covarde e não fugiria. Acima de tudo, ele queria ver McGill antes que ele morresse. Supondo que ele ainda estivesse vivo, ele precisava vê-lo. Sentia-se oprimido pela culpa, por não ter sido capaz de impedir o assassinato. Porque ele tinha sido condenado a prever a morte do rei se não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. E por que ele tinha visualizado o rei sendo envenenado quando ele foi de fato apunhalado? Enquanto Thor estava ali, debatendo, uma ideia veio à sua mente: Hisse. Hisse era a única pessoa que certamente não o entregaria às autoridades, e talvez até mesmo lhe desse um lugar seguro onde abrigar-se. Thor sentia que Hisse acreditaria nele. Ele sabia que o amor de Thor por seu pai era genuíno. Se alguém tinha uma oportunidade de limpar o nome de Thor, esse seria Hisse. Thor tinha de encontrá-lo. Thor começou a correr através dos becos, dando voltas e se esgueirando no meio da multidão, enquanto ele se afastava do portão do rei em direção ao castelo. Ele sabia onde estavam os aposentos de Hisse, na ala leste, perto da parede exterior da cidade, e ele só esperava que Hisse estivesse lá dentro. Se ele estivesse, talvez Thor pudesse
captar sua atenção, para que Hisse o ajudasse a encontrar uma entrada para o castelo. Thor tinha a triste sensação de que, se ele demorasse um pouco mais ali, nas ruas, logo ele seria reconhecido. E quando essa turba o reconhecesse, eles certamente iriam fazer picadinho dele. Enquanto Thor virava rua após rua, seus pés escorregavam na lama da noite de verão até ele finalmente alcançar a parede de pedra das muralhas exteriores. Ele corria colado às paredes. Ao longo delas, justo abaixo dos olhos observadores dos soldados que se encontravam a poucos passos de distância. Quando ele se aproximou da janela de Hisse, ele agachou e recolheu uma pequena pedra. Afortunadamente, a única arma que não tinha sido retirada dele era sua velha e querida funda. Ele a retirou de sua cintura, colocou a pedra nela e atirou. Com sua pontaria certeira, Thor atirou a pedra que voou sobre as muralhas do castelo e entrou perfeitamente na janela aberta dos aposentos de Hisse. Thor ouviu o som da pedra ao bater contra a parede interna. Então esperou agachado contra a muralha, para evitar ser detectado pelos guardas do rei, os quais haviam recuado com o barulho. Nada aconteceu por vários momentos, e o coração de Thor encolheu no peito quando ele se perguntou se Hisse não estaria no quarto dele depois de tudo. Se não estivesse, Thor deveria fugir daquele lugar. Não havia outra maneira de conseguir um lugar seguro. Ele conteve sua respiração, seu coração batia acelerado enquanto ele esperava, observando a janela aberta do quarto de Hisse. Depois do que pareceu ser uma eternidade, Thor já estava a ponto de ir embora quando ele viu uma figura se inclinar, colocar a cabeça para fora da janela, apoiar as palmas das mãos no peitoril da janela e olhar ao redor com uma expressão confusa. Thor ficou de pé, deu vários passos para trás, tomando distância da parede, e acenou com os braços levantados. Hisse olhou para baixo e o viu. Seu rosto se iluminou ao reconhecer Thor. Mesmo à distância, Hisse estava visível sobre a luz das tochas e Thor estava aliviado ao ver a alegria em sua face. Isso lhe disse tudo o que ele precisava saber. Hisse não o denunciaria. Hisse lhe fez um sinal para esperar, e Thor apressou-se para voltar para o lado da muralha, agachando-se justo quando o guarda se virou em sua direção. Thor esperou ali por um bom tempo, pronto para fugir dos guardas em qualquer momento, até que finalmente Hisse apareceu. Ele saiu ofegante por uma porta da muralha exterior, olhou para ambos os lados e viu Thor. Hisse correu até ele e o abraçou. Thor estava exultante. Ele ouviu um chiado e olhou para baixo para ver com prazer Kron enrolado na camiseta de Hisse. Kron quase pulou da camisa quando Hisse abaixou-se e entregou-o para Thor. Kron, o filhote de leopardo branco que Thor havia resgatado antes, saltou dos braços dele, rosnando, choramingando e lambendo a cara de Thor, enquanto era abraçado por ele. Hisse sorria. Quando você foi levado embora, ele tentou segui-lo e eu o recolhi para assegurar-me de que ele estivesse a salvo. Thor apertou o antebraço de Hisse com apreço. Então ele riu, enquanto Kron continuava a lambê-lo. Eu senti sua falta, pequenino. Thor riu, beijando de volta. Silêncio agora, ou os guardas vão ouvir. Kron ficou quieto, como se estivesse entendido. Como você escapou? Hisse perguntou surpreso. Thor deu de ombros. Ele não sabia bem o que dizer. Ele se sentia incômodo falando sobre os seus poderes, os quais ele não entendia. Ele não queria que os demais pensassem que ele era um anormal. Eu creio que tive sorte, ele respondeu. Eu tive uma oportunidade e a aproveitei. Estou espantado de ver que a multidão não fez picadinho de você, Hisse disse. Está escuro, Thor disse. Não creio que alguém tenha me reconhecido. Até agora não. Você sabia que cada soldado do reino está à sua procura? Você sabia que meu pai foi apunhalado? Thor assentiu com a cabeça sério. Ele está bem? O rosto de Hisse ficou severo. Não. Ele respondeu sombrio. Ele está morrendo. Thor se sentiu devastado, como se estivesse falando do seu próprio pai.
Sabe que eu não tive nada a ver com isso, não é? Thor perguntou, esperançoso. Ele não se importava com o que os demais pensassem, mas para ele era importante que seu melhor amigo, o caçula dos McGill, soubesse que ele era inocente. Claro, Rhys disse. Do contrário, eu não estaria aqui com você. Thor sentiu uma onda de alívio e apertou o ombro de Rhys com gratidão. Mas o resto do reino não será tão confiável como eu, Rhys acrescentou. O lugar mais seguro para você é bem longe daqui. Eu lhe darei meu cavalo mais veloz, um pacote de suprimentos e enviarei para você longe. Você deve se esconder até que todo esse assunto se acalme, até que eles encontrem o verdadeiro assassino. Ninguém é capaz de pensar com claridade nesse momento. Thor sacudiu sua cabeça. Eu não posso ir embora, ele disse. Isso faria com que eu parecesse culpado. É importante para mim que os demais saibam que eu não fiz isso. Não posso fugir dos meus problemas. Eu devo limpar o meu nome. Rhys sacudiu sua cabeça. Se você ficar aqui, eles o encontrarão. Você vai ser preso novamente e depois executado, se não for linchado por uma turma primeiro. Esse é o risco que eu devo correr, disse Thor. Rhys olhou firmemente para ele por um bom tempo. Seu olhar mudou, passando de demonstrar preocupação para expressar admiração. Finalmente, ele assentiu, movendo a cabeça devagar. Você é orgulhoso e estúpido. Muito estúpido. É por isso que eu gosto de você. Rhys sorriu. Thor sorriu-lhe de volta. Eu preciso ver vosso pai, Thor disse. Eu preciso ter uma chance para explicar-lhe, face a face, que não fui eu, que não tenho nada a ver com isso. Se ele decidir condenar-me, que seja assim. Mas preciso de uma chance. Eu quero que ele saiba. Isso é tudo que eu lhe peço. Rhys olhou para Thor firmemente, examinando seu amigo. Finalmente, após o que pareceu ser uma eternidade, ele acenou com a cabeça. Eu posso levá-lo até ele. Eu conheço um caminho retirado. Ele conduz aos aposentos. É arriscado. E uma vez lá dentro, você estará por sua própria conta. Não há nenhuma saída. Não haverá nada que eu possa fazer por você a partir daí. Poderá significar até mesmo sua morte. Tem certeza de que quer se arriscar? Thor sentiu com seriedade mortal. Muito bem então, Rhys disse, e de repente abaixou-se e jogou um manto sobre Thor. Thor o pegou e olhou para ele com surpresa. Ele percebeu que Rhys devia ter planejado isso todo o tempo. Rhys sorriu quando Thor olhou para ele. Eu sabia que você seria idiota o suficiente para querer ficar. Eu não esperava menos do meu melhor amigo.